Muita gente ora, jejua, busca o Senhor, sobe monte, desce vale, pede direção ao Senhor, pede transformação de vida a Deus, mas continua vivendo no meio do caos. E existe uma verdade que poucas pessoas entendem, e é que Deus não abençoa a bagunça. Deus não habita no meio do caos. Antes de Deus liberar a bênção, a promessa na sua vida, na sua casa, na sua família, Ele deseja ver a ordem, a organização, porque a promessa sem estrutura vira maldição. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu quero trazer 3 áreas da sua vida em que Deus deseja organizar antes de manifestar. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificada com o vídeo de hoje. Vamos junto? Fala família, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Paulinho aqui, chegando para mais um vídeo, mas antes eu quero rapidamente só te lembrar que agora você pode se tornar um apoiador, uma apoiadora desse canal, do nosso canal de Dentro para Fora. Esse canal no YouTube que tem crescido com um propósito, né? Aqui a gente diariamente sobe vídeos como esse aqui para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família, pois afinal de contas, esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Então, só compartilhando isso com vocês, se for do seu agrado, se você sentir no coração e quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora, é só clicar no link, né, que vai estar na descrição desse vídeo e fazer parte dessa família que mais cresce no YouTube com um propósito, tá bom? Então, Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Então, pessoal, quando vamos para a Bíblia, né, a gente vê um padrão estabelecido por Deus, é que Deus, quando Ele deseja derramar algo sobre as nossas vidas, Primeiro, ele deseja, né? Ele começa organizando, como se fosse a nossa casa, né? Organizando, sabe, a base, a estrutura para assim então, e após isso então, esse nível de organização, o Senhor começar a edificar nas nossas vidas, nessa casa aqui, as nossas vidas, aquilo que Ele deseja edificar. Eu sei que muitos de nós, né, queremos viver, sabe, de mudanças, de transformação nas nossas vidas, mas de fato, a transformação e a mudança não virá, queridos, sem antes primeiro eu e você ajeitarmos a nossa casa. Então, o primeiro ponto para nós aqui, o primeiro sinal, né, é que sim, Deus ele deseja organizar a nossa vida espiritual. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê no livro de 1 Reis, né, que antes de o fogo de Deus cair, né, sobre o altar, sobre a nação, né, de Israel ali, o profeta Elias, como homem de Deus, o que ele fez? Ele reparou os altares de Deus. Então eu sei que muitas vezes nós queremos que o fogo caia, nós queremos, sabe, que o céu se abra, nós queremos, né, resposta de Deus, mas quantas vezes antes dessas coisas nós queremos primeiro reparar os altares, nós queremos primeiro consertar os altares. Entende? Quando falamos aqui, queridos, de altares, esse altar aqui são as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos apenas buscando as bênçãos em detrimento e ao invés de estarmos buscando o abençoador? Quantas vezes nós estamos buscando, sabe, somente aquilo que as mãos do Senhor podem nos dar, ao invés, né, de estarmos buscando quem Ele é? Entende, queridos, o padrão aqui? Nessa passagem de 1 Reis, capítulo 18, a gente vai ver exatamente esse padrão, queridos. Antes do fogo descer, Elias, né, restaurou, ele edificou um altar ao Senhor. Então a gente entende, sabe, que antes de Deus derramar o fogo, e o fogo ali foi a resposta, né, da oração de Elias, primeiro, sabe, houve uma correção de rota, né, se é que podemos entender assim. Então, de fato, sabe, muitas vezes nós estamos clamando a Deus pela resposta dele, mas nós ainda não nos posicionamos, né, numa atitude, numa posição, sabe, em que estejamos preparados para receber esse fogo, essa resposta, né, a bênção de Deus. Eu não sei em que nível da sua vida você tem clamado por essa resposta de Deus, mas a pergunta aqui é: você já reparou o seu altar? Você já consertou o seu altar?
Ou você já até mesmo edificou um altar ao Senhor para que o Senhor possa vir responder o seu clamor, a sua oração, a sua súplica? Então a gente vê assim, queridos, que muita gente, sabe, nesses dias tem buscado direção, tem buscado as bênçãos, as promessas, o milagre, mas o altar ainda está desarranjado, está desarrumado. E aí, enquanto você está clamando a Deus, sabe, pelo fogo, né, por uma resposta, Deus está clamando, sabe, por uma restauração desse altar, da vida espiritual. Esse altar são as nossas vidas, sabe, aonde o fogo desce são as nossas vidas. Entende? Então, primeiro ponto para a gente aqui, ao invés de clamar, vamos restaurar. Ao invés de você clamar, talvez você esteja nesse momento precisando restaurar o altar espiritual da sua vida. Pegou? Segundo ponto para a gente é que Deus, ele continua desejoso, sabe, de restaurar, de organizar as nossas áreas emocionais, as nossas mentes e as nossas emoções. Porque Romanos 12:2, no apóstolo Paulo, ele vai falar: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, entende que a vontade de Deus para você é boa, é perfeita, é agradável. Às vezes eu vejo aqui, né, nos comentários, né, as pessoas falando: como que Deus, um pai, vai deixar seus filhos, suas filhas passando necessidade e tal. Essa não é a vontade de Deus para você. Entende? Não é, segundo a Bíblia, segundo a palavra, não é. Né? O próprio Deus, através do profeta Jeremias, ele vai falar: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que vocês desejais. Entende, queridos? Então a vontade de Deus para você, para mim, para nós é a melhor possível. Mas aí você pode me perguntar: se é, Paulo, então por que eu estou passando esse perrengue danado que eu estou passando? Sabe por quê? Porque muitas vezes você ainda você deseja, né, viver o novo de Deus, mas com pensamentos antigos, com medo, com a mentalidade de escassez, entende? Com amargura, com rancor. Você deseja viver o novo de Deus, né? Um novo tempo, sabe, em Deus, novas bênçãos, novas portas, novas oportunidades, mas carregado ainda, sabe, com a mentalidade envelhecida, enrijecida, ultrapassada, obsoleta. E Deus está aqui, ó. Ei, eu quero derramar as bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a sua vida, meu filho, minha filha, mas para que isso aconteça, eu preciso que você organize as suas emoções e a sua mentalidade. Lembra que naquela série, né, de crescimento ambiente, né, e transformação, nós falamos muito a respeito disso, queridos, de que não tem como eu e você entrarmos na terra prometida, né, que é a terra da liberdade, com pensamentos, com a mentalidade, com atitudes, palavreados, com a visão ainda de escravos. Não tem como, queridos, não tem como. Então Deus deseja organizar agora as suas emoções e a sua mentalidade. A pergunta é: você está disposto a organizar isso também? A cooperar com Deus nesse trabalho? Ou não, você não quer abrir mão, né, das suas axiologias, das suas ideias, concepções, né? Porque eu cresci assim, vivi assim, aprendi assim e vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Não se atualiza, sabe? Não busca algo novo. Deus deseja que você se renove a sua mentalidade, renove o seu vocabulário, o seu palavreado, a sua maneira de enxergar e perceber a vida, o mundo, queridos. Deus deseja que você organize as suas emoções, a sua mentalidade. Porque tem muita gente, queridos, que tem pedido, né, uma vida nova, algo novo, sabe, para Deus, mas ainda tá cheio de coisas velhas, né, na sua base, na sua estrutura, né? E Deus não pode construir um edifício novo, sabe, em cima de um terreno velho. Então, assim, Deus, de fato, ele deseja mexer nas nossas emoções, ele deseja organizar também as nossas emoções e a nossa mentalidade, porque a partir dessas coisas é que a gente vai começar a construir, começar a solidificar, né, as bases para uma nova construção que Deus deseja operar
nas nossas vidas, na minha vida, na sua casa, na sua família. Mais uma vez eu te pergunto, você está disposto a arrancar as raízes, sabe, tão profundas, muitas vezes raízes de amargura, raízes, sabe, de inveja, raízes, né, de dúvida, sabe? Será que Deus vai fazer mesmo na minha vida? Será que o Senhor me ama? Será que Deus tem isso mesmo para mim? E aí eu quero só te lembrar, sabe, que o padrão de Deus, o padrão dos céus, qual que é? A Bíblia vai dizer no livro da Gênesis, né, que é o livro do início, do princípio de tudo, que a terra no seu início era sem forma e vazia, ou seja, era um caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sabe? Mas não porque Deus ele gosta de habitar o caos. Ele habita o caos para trazer ordem ao caos. E o texto bíblico, né, vai dizer que Deus ele vai trazer ordem, né, àquele caos ali. Ele libera uma palavra, né, e haja luz, e começou então a organizar as coisas, e houve luz, haja divisão entre isso, entre aquilo, separação entre a terra, a parte molhada, a parte seca, entre céu, entre terra, entre dia, entre noite. Deus ele começou a trazer organização, porque esse é o padrão de Deus. Entende? E na sua vida não é diferente. Deus deseja que você seja um cooperador, uma cooperadora dele nessa organização da sua própria vida, queridos, porque mais interessado do que você em receber as bênçãos é Deus em te abençoar. Eu vou repetir isso. Mais interessado do que você em receber as bênçãos de Deus é Deus em entregar as bênçãos a você. Porém, para que isso aconteça, é necessário que haja ordem. Nesse segundo ponto, que são as nossas emoções, a nossa mentalidade, né? Deus ele espera que eu e você sejamos cooperadores dele nessa obra. Aí você pode me perguntar, mas Paulinho, como que eu mudo a minha mente? Meditando na palavra, meditando naquilo que Deus tem falado a seu respeito, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo da vida de Deus, se enchendo daquilo que Deus já tem falado, sabe, já tem liberado, já tem direcionado sobre a sua vida. O problema é que muitas vezes você quer viver algo novo da parte de Deus, você quer viver, né, daquilo que Deus, sabe, tem para você, mas se enchendo daquilo que o mundo tem vomitado em cima de você, dentro dos seus ouvidos, aos seus olhos. Você não toma conta, você não põe guarda, sabe, as janelas, né, da sua alma. Entende? Não, tudo que o mundo joga para cima de você, você recebe. Entende? Dessa forma fica muito difícil de você construir algo novo, tá? Quando a sua base ainda, o seu solo ainda é um solo envelhecido, apodrecido, sujo, sabe? Por todas as coisas que esse mundo tem jogado para cima de você. Esse é o convite de Deus para nós hoje. E o terceiro e último ponto, né? Ou a terceira e última área para nós aqui, que Deus, né, eu creio muito, queridos, que Deus deseja que nós nos preparemos, que nós organizemos, é de fato a nossa vida prática, a nossa vida do cotidiano, do day by day, do dia a dia. E quando eu falo disso, o que me vem na mente é aquela parábola, né, das 10 virgens, sabe? Na Bíblia, né, no Evangelho de São Mateus, né? Assim como os 4 evangelhos vão retratar, mas eu vou me basear aqui no Evangelho de São Mateus, que vai nos dizer que existiam 10 virgens, né, 10 noivas, sabe, que estavam ali se preparando, se aprontando para a vinda do noivo. Só que dessas 10, apenas 5, sabe, de fato levaram esse nível de preparo, né, com excelência. Se comprometeram com esse nível de preparo porque elas sabiam da responsabilidade que era, do compromisso que era de esperar o noivo. E a Bíblia diz que então elas se adornaram, se vestiram, mas não apenas se adornaram, se vestiram, elas também trouxeram consigo óleo. Entende? Mas outras 5 se prepararam, se adornaram, se vestiram ali, mas não tinham óleo. E aí a história bíblica, né, vai dizer que determinado momento, né, o noivo estava retardando, atrasando um pouco, né, fora ali da expectativa delas, elas pegaram no sono, sabe? E quando pegaram no sono, do nada, né, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Então elas, todas as 10, se acordaram, se despertaram ali, né, e o noivo chegou e
pegou 5 prontas com óleo ali na botija, ou seja, totalmente preparadas, e 5 ainda não, preparado mais ou menos. Entende? O que a gente tira disso e como nós podemos aplicar isso, queridos, para as nossas vidas, para a sua vida aí? Você vai ver que muitas vezes nós também, sabe, caímos naquela situação, né? A gente pede a bênção ao Senhor, né? A gente espera receber algo, sabe, glorioso da parte do Senhor, mas a gente não se prepara para tal, queridos. É muito comum eu ver isso aqui, né? Amigo meu, engraçado. Amigo meu, ele até uns dos meus discípulos, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas caminha junto comigo aqui. No início ele vivia, sabe, orando a Deus, pedindo a Deus, não, Senhor, que eu tenho clamado, Paulinho, né, para que o Senhor me abra uma porta de trabalho, sabe, eu quero trabalhar assim, em tal lugar, né, quero, sabe, ter um trabalho mais tranquilo, porque aqui, dependendo da área que você trabalha, é muito pesado, sabe, às vezes, quando é do lado externo, no inverno agora, é muito frio, queridos, tem dia que você não consegue trabalhar, porque congela a mão, aquela coisa toda, né. Porém, um trabalho mais bruto, sabe, do lado de fora. Para quem já trabalha do lado de dentro, o nome já diz, né, uma carpintaria finish, ou seja, um acabamento mais polido, um negócio mais limpo, mais clean. Não é qualquer coisa, a medida tem que ser exata, o corte tem que ser limpo, sabe? É o finish da casa, é o que valoriza a casa. E aí essa pessoa, ele queria muito, desejava muito, sabe? Mas a experiência dele era pelo lado de fora. Mas ele não queria se preparar, aprender, sabe, para trabalhar do lado de dentro. Como é que Deus ia abençoar uma pessoa dessa? Entende? Como é que Deus ia abrir uma porta, né, para abençoar um filho dele? É filho dele, tá? Eu conheço a vida dessa pessoa. É uma pessoa que busca, que teme ao Senhor, sabe, que serve ao Senhor. Mas não é, sabe, pelo o fato, né, de você orar a Deus, de você jejuar, de você temer a Deus, sabe que Deus vai te favorecer em detrimento de outra pessoa que às vezes nem tem um relacionamento com o Senhor, às vezes nem teme ao Senhor, mas está estudando, está se esmerando, está se lapidando, está se, sabe, se aperfeiçoando para o exercer daquela obra, daquela profissão, daquela função. Você acha mesmo que Deus vai, porque você é filho, porque você é filha, te favorecer em detrimento da outra pessoa? Não vai, queridos. Deus é justo. O nosso Deus é justo, queridos. Deus é justo, queridos, não vai. Então a verdade é que muitas vezes nós estamos, né? Ah, poxa, por que o Senhor não vem, muda a minha situação? Você mesmo já se mudou? Você já mudou, sabe, o seu nível de conhecimento? Você mesmo já investiu no seu conhecimento, no seu estudo, na sua preparação? Você mesmo já fez isso? Porque a partir do momento que você começar a fazer isso, aí sim você pode ir para Deus. Senhor, olha aqui, eu estou fazendo, eu estou clamando, eu estou buscando, estou me preparando, Senhor. Me abençoa. Mas não. Eu sei que de repente, né, alguns de vocês que estão aqui vão ver esse vídeo, sabe, vocês podem falar, não, Paulinho, eu me preparo. Mas a verdade é que a maioria não faz, queridos. A maioria não faz. Entende? Nós queremos, né, a bênção rápida. Nós queremos um milagre, sabe, rápido. Nós queremos, né, a resposta sim, mas nós não queremos. Lembra lá do primeiro ponto? Nós não queremos reedificar o altar, nós não queremos corrigir as brechas, nós não queremos, sabe, fazer a parte que nos compete, queridos. E Deus, ele não age assim. Deus, ele não pula etapas. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus, sabe, de valores bem definidos e determinados. E que eu e você precisamos entender isso. E em entendendo, nós precisamos agora nos enquadrar nisso. Em nos enquadrando nisso, nós, de fato, nos tornamos aptos para recebermos a bênção de Deus. Entende? Então eu sei, queridos, que de repente pode não ser o seu caso, tá? Mas é o caso de uma maioria ainda, sabe? Que pede a bênção, mas não
procura estar preparado para receber essa bênção. Pede o crescimento, sabe, na vida profissional que seja, mas não busca estudar e se preparar para administrar esse crescimento, sabe, quando ele vier. Pede um milagre, sabe, mas não se lapida, se esmera, se desenvolve para estar apta para receber esse milagre. E não é assim que Deus faz, porque novamente eu torno a falar, Deus é um Deus que não pula processos, tá? Ele não pula etapas. Pelo contrário, quando eu e você estamos prontos, preparados, né, naquilo que Ele já nos capacitou, tá? E aqui está um ponto de atenção que muitas, mas eu não tenho condição de fazer isso ou aquilo. O que é que você está fazendo na condição que você já tem, que Deus já te deu? É isso, tá entendendo? E aí talvez, né, na sua condição, você pode, né, estar perguntando a Deus, pedindo, né, ao Senhor, clamando ao Senhor por uma mudança de vida, por uma transformação de história, né? E Deus está te perguntando, se eu te entregar a bênção que você tem me clamado, que você tanto tem chorado, tem me pedido hoje, você tem capacidade de sustentar essa bênção? Entende? Você está organizado, você está pronto, preparada para isso? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje, essa é a pergunta de Deus para você hoje. Entende, querido, querida? Então, para a gente caminhar para o encerramento desse nosso vídeo de hoje, quero só te fazer pensar o seguinte, queridos. Talvez os céus já tenham até ouvido as suas orações. Talvez Deus já tenha até respondido o seu clamor. Mas a pergunta de Deus para você hoje é essa. Existe organização hoje na sua vida para administrar, para absorver, para gerenciar tudo aquilo que você mesmo tem pedido hoje? Se o Senhor te abençoar hoje, você tem condições, você tem maturidade, você tem preparo para gerir e administrar esse nível de bênção que você mesmo tem pedido? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje, queridos. Nós precisamos ser sinceros, ser verdadeiros com nós mesmos, porque você vai ver que muitas vezes, né, a gente não consegue ter esse nível de transparência, de verdade com nós mesmos. Por quê? Porque a verdade dói. E muitas vezes, né, não sei se é o seu caso, mas na maioria dos casos, a verdade é essa, que nós não nos preparamos. Nós até queremos a bênção, mas nós não queremos nos preparar para elas, né? Como diz o ditado, muitas vezes nós queremos os bônus, mas rejeitamos os ônus, que são as responsabilidades, entende? E aí, já encerrando aqui, eu quero só te deixar as seguintes palavras e reflexão. A verdade é essa, né? Talvez o grande milagre da sua vida, aquele milagre que você tanto tem chorado, tanto tem clamado a Deus, sabe, que você acredita que vai mudar a sua vida, sua história, né, de uma vez por todas, não comece no céu. Mas talvez esse milagre, essa resposta, essa virada, sabe, comece dentro de você. Comece na organização da sua vida espiritual, do seu altar espiritual com Deus. Comece na organização da sua mente, das suas emoções. E comece na organização do seu dia a dia, né? Do seu day by day. Pense nisso, queridos. Reflita nisso. Talvez a resposta que você tanto deseja, ela não vai partir do céu para a terra, mas ela vai partir da terra para o céu, quando você começar a se organizar por dentro. Tá bom, queridos? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha abençoado o seu coração mais uma vez, tá bom? Faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Se não é inscrito aqui no canal ainda, considere se inscrever, ok? Toque no joinha aqui também, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aqui, se realmente faz sentido para você ou se não tem nada a ver o que eu falei aqui, só falei abobrinha. Pode deixar aqui também o dislike, se for o caso, não tem problema, tá? Pois fazendo isso você me ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube que sim, esse canal aqui, esses vídeos aqui são vídeos relevantes que, né, podem ser recomendados para mais pessoas, tá bom? Então é isso. Considere se tornar um apoiador também desse canal e que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.